Era uma vez, em uma pequena vila no antigo Israel, um homem chamado Bartimeu. Ele era cego desde o nascimento e vivia à beira do caminho, mendigando para sobreviver. Apesar de sua deficiência visual, Bartimeu tinha um coração cheio de esperança e fé. Um dia, Bartimeu ouviu falar de um homem chamado Jesus que estava realizando milagres por onde passava. Ele ouviu falar sobre como Jesus curava os doentes e até mesmo devolvia a visão aos cegos. Bartimeu, cheio de fé, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas ao redor tentaram calá-lo, mas Bartimeu continuou a clamar ainda mais alto. Seu grito de fé atravessou a multidão e alcançou os ouvidos de Jesus. Jesus parou e pediu que chamassem Bartimeu. Ouvindo isso, Bartimeu se levantou, jogou sua capa de lado e foi até Jesus. Jesus, olhando para Bartimeu, perguntou: O que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: Mestre, que eu possa recuperar a minha visão. Jesus, tocado pela fé de Bartimeu, disse: Vá, a tua fé te curou. No mesmo instante, Bartimeu recuperou a visão. Ele então seguiu Jesus, glorificando a Deus. A história de Bartimeu é um testemunho vivo do poder da fé e da misericórdia de Jesus. A história de Bartimeu nos lembra que, não importa quão impossível pareça uma situação, nunca devemos desistir da esperança e da fé. Mesmo quando tudo parece escuro e desafiador, a persistência e a crença podem nos levar a milagres. Portanto, mantenha sua fé mesmo nos momentos mais difíceis, pois, como Bartimeu, você também pode experimentar o poder transformador da esperança e da fé. Jonas era um profeta de Deus, chamado para advertir a cidade de Nínive sobre sua maldade. No entanto, Jonas, relutante em obedecer, decide fugir da presença de Deus embarcando em um navio com destino a Tarsis. Durante a viagem, uma terrível tempestade surge, colocando em risco a vida de todos a bordo. Percebendo que a tempestade é um castigo divino por causa de Jonas, os marinheiros lançam-no ao mar, onde é engolido por um grande peixe preparado por Deus. Dentro da barriga do peixe, Jonas se arrepende de sua desobediência e clama a Deus por perdão. Após 3 dias e 3 noites de reflexão e oração, o peixe vomita Jonas na praia. Deus lhe dá uma segunda chance e renova seu chamado para pregar a Nínive. Jonas segue para Nínive e prega a mensagem de Deus sobre a iminente destruição da cidade. Surpreendentemente, os habitantes de Nínive, desde os mais poderosos até os mais humildes, se arrependem de seus pecados e buscam a misericórdia de Deus. Deus, vendo o verdadeiro arrependimento do povo, decide não destruir a cidade. No entanto, Jonas fica descontente com a misericórdia de Deus para com Nínive e constrói uma cabana do lado de fora da cidade, esperando pelo desfecho. Deus faz uma planta crescer rapidamente para dar sombra a Jonas, mas no dia seguinte, envia um verme para destruir a planta. Jonas fica furioso e deseja morrer por causa da planta. Deus então ensina a Jonas sobre compaixão, mostrando-lhe que ele se importa até mesmo com os animais na cidade. Jonas aprende a lição de Deus e aceita sua vontade. A história de Jonas nos ensina sobre o amor, a misericórdia e a soberania de Deus, mesmo diante de nossa rebeldia e relutância em obedecer. Havia um homem chamado Josué, que liderava o povo de Israel após a morte de Moisés. Josué e seu povo enfrentaram muitos desafios em sua jornada pela terra prometida, e um dos maiores desafios foi a cidade fortificada de Jericó. As muralhas de Jericó eram imponentes e pareciam intransponíveis. No entanto, Josué não desanimou. Ele confiava na promessa de Deus de que a terra de Jericó seria deles. Então, Josué conduziu seu povo em uma estratégia incomum e inspiradora. Durante 7 dias consecutivos, os guerreiros de Israel marcharam ao redor das muralhas, acompanhados pelos sacerdotes tocando trombetas. Na 7ª volta, quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou, as muralhas de Jericó desabaram, e a cidade foi conquistada. Essa história nos ensina sobre a importância da fé, da perseverança e da obediência. Assim como Josué e seu povo enfrentaram os desafios de Jericó, também podemos superar os obstáculos em nossas vidas. Quando confiamos em Deus e permanecemos firmes em nossos propósitos,
mesmo as muralhas mais imponentes podem ser derrubadas. Portanto, lembre-se da história de Josué e Jericó sempre que enfrentar dificuldades. Mantenha sua fé, continue perseverando e nunca desista, pois as muralhas eventualmente cairão, e a vitória será sua. Bem-vindos a mais um episódio inspirador. Hoje, vamos contar a história de Ana, uma mulher cuja fé e perseverança a levaram a experiências extraordinárias. Ana era casada com Eucana, um homem justo de Ramataim Zofim. No entanto, havia uma grande dor em seu coração, ela não podia ter filhos, enquanto sua rival, Penina, tinha vários. Ano após ano, eles iam ao templo em Siló para adorar a Deus. Mas a dor de Ana só aumentava, especialmente quando Penina a provocava. Ana se sentia sozinha e incompreendida. Em um momento de desespero, Ana fez um voto ao Senhor. Se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a vida. Sua fé era sua única esperança. Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu um filho, Samuel. O nome Samuel significa pedido a Deus, e ele se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Quando Samuel foi desmamado, Ana cumpriu seu voto e o levou ao templo para servir ao Senhor. Ela confiou em Deus para cuidar de seu filho, mesmo que isso significasse se separar dele. Ana nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força na oração e na fé. Sua história nos lembra que Deus ouve nossas petições e age em nosso favor. Que a história de Ana nos inspire a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Lembre-se, Ele sempre está conosco, ouvindo nossas orações e guiando nossos passos. Esther era uma jovem judia, órfã criada por seu primo Mardoqueu, na cidade de Susã, no reino da antiga Pérsia. Sua vida mudou drasticamente quando o rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, decidiu procurar uma nova rainha após a recusa de sua esposa, Vasti, em obedecer a uma ordem real durante um banquete. Esther, com sua beleza e graça, foi escolhida como uma das concorrentes no concurso de beleza organizado pelo rei. Com a orientação de Mardoqueu, ela manteve sua origem judaica em segredo, seguindo seu conselho para não revelar sua identidade. A vida de Esther de repente se viu no centro de uma trama mortal quando um oficial do rei, Amã, movido por seu orgulho e ambição, persuadiu o rei a emitir um decreto para exterminar todos os judeus do reino. O motivo de sua ira era Mardoqueu, que se recusou a se curvar diante dele. Mardoqueu, ao saber do decreto, instou Esther a interceder junto ao rei em favor de seu povo. Mas isso era uma tarefa perigosa, já que se alguém se aproximasse do rei sem ser convocado, arriscava-se a morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro em sinal de favor. Esther, consciente do perigo, decidiu arriscar sua vida. Ela pediu a todos os judeus que jejuassem e orassem por 3 dias antes de ela se apresentar ao rei. E no terceiro dia, vestida com suas melhores vestes, Esther se aproximou do trono real. O rei, ao ver Esther, estendeu seu cetro de ouro, concedendo-lhe permissão para falar. Esther convidou o rei e Amã para um banquete, onde planejava revelar sua origem judaica e denunciar o plano de Amã para destruir seu povo. Durante o banquete, quando o rei lhe perguntou qual era o seu pedido, Esther finalmente revelou sua identidade como judia e implorou pela vida de seu povo. O rei, chocado com a traição de Amã, ordenou sua execução na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Embora o decreto de massacre não pudesse ser revogado, o rei permitiu que um novo decreto fosse emitido, permitindo que os judeus se defendessem. Assim, no dia designado para o massacre, os judeus lutaram e venceram seus inimigos, garantindo sua sobrevivência. A história de Esther culminou na instituição da festa de Purim, uma celebração anual para lembrar a salvação dos judeus da trama de Amã. Esther e Mardoqueu foram celebrados como heróis e sua história de coragem, fé e determinação foi transmitida de geração em geração como um testemunho do poder de Deus em meio à adversidade. Numa tarde tranquila, após um dia de ensinamentos e milagres, Jesus instruiu seus discípulos a atravessarem o mar enquanto ele ficava para trás, despedindo a multidão. Enquanto a noite caía, Jesus subiu a um monte para orar, enquanto seus discípulos enfrentavam as águas agitadas, lutando contra o vento contrário.
No silêncio da madrugada, uma figura se aproximou sobre as ondas tumultuadas. Era Jesus caminhando sobre o mar. O medo envolveu os discípulos, confundindo-os diante da visão. Mas Jesus, com sua voz firme, trouxe conforto, coragem. Sou eu. Não tenham medo. Pedro, impelido pela fé, desafiou: Senhor, se és tu, permite-me ir até ti sobre as águas. E Jesus, em sua misericórdia, consentiu: venha. Pedro, com os olhos fixos em Jesus, avançou sobre as águas. Mas quando o medo assaltou, ele começou a afundar e clamou por socorro. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o resgatou, repreendendo sua falta de fé. Ao entrarem no barco, a tempestade cessou, e os corações dos discípulos foram tomados por adoração. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E assim, após atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, onde a fama de Jesus se espalhou e multidões trouxeram seus doentes, clamando por cura. Todos que tocaram na borda de seu manto foram curados, testemunhando o poder e a compaixão do Filho de Deus. Essa história nos motiva a confiar na presença e no poder de Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores. Assim como Pedro, somos chamados a dar passos de fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Devemos manter nossos olhos fixos em Jesus, mesmo diante das tempestades da vida, e não permitir que o medo nos paralise. A história nos lembra que, quando confiamos e nos entregamos a Deus, Ele nos sustentará e nos guiará através das adversidades. Portanto, a motivação é cultivar uma fé inabalável, que nos permita enfrentar os desafios com coragem e confiança na presença constante do nosso Salvador.